agora sobre a questão da definição de caso, ou seja, como é que a gente pode chamar que um paciente é um caso suspeito, ou um caso provável, ou até mesmo um caso confirmado. Bom, os casos suspeitos são aquelas pessoas que começarem a apresentar qualquer sintoma respiratório, tendo vindo ou não de viagem. Inicialmente era definido dessa forma. Hoje em dia, com a transmissão sustentada aqui na nossa região, a gente não precisa ter um contactante ou mesmo ter ido a alguma área com transmissão sustentada, porque nós já somos transmissão sustentada por aqui. Então aqui, se a pessoa tiver qualquer sintoma respiratório, tanto de viéria superior quanto de viéria inferior, é importante que na presença principalmente de tosse, febre e falta de ar, que é menos comum, menos frequente, na presença desses sintomas, fiquem atentos, porque principalmente aqueles que tiverem contato com alguém também com sintomas semelhantes, seja sintomas nasais, seja sintomas de dor de garganta, fraqueza, desânimo, cansaço, quaisquer desses sintomas, a gente vai precisar elencar, principalmente se tiver tido um contactante que já esteve doente ou que já teve caso, já teve confirmação do caso, principalmente, vai ser considerado como um caso suspeito hoje. Quando a gente fala de caso confirmado, a gente, é claro que vai precisar do posicionamento laboratorial. Então, o caso confirmado, a gente vai chamar daquela pessoa que tem sim esses critérios, que tenham sintomas clínicos, respiratórios, principalmente nessas queixas maiores, ou mesmo queixas constitucionais, que a gente vai chamar, que seria a febre, desânimo, as artralgias, as dores articulares, o cansaço, a fadiga, a falta de apetite, a anosmia, que é a ausência do paladar e do olfato. Então, se a pessoa começa a desenvolver esses sintomas e se ela tem um marcador sorológico, seja o SARS-CoV-2 no PCR-RT do nariz e da garganta, seja pelo IgM ou IgG positivo, isso é um caso confirmado. Então, a gente vai ter confirmação laboratorial e isso vai configurar como caso confirmado da Covid-19. É importante vocês entenderem, hoje de manhã mesmo eu atendi uma paciente com a filha, que a mãe confirma o IgM e o IgG são positivos e a filha ainda não fez a sorologia, mas enquanto eu atendi a mãe, eu ouvi a filha tossindo. Então, a filha provavelmente também tem a Covid-19, uma vez que ainda não fez confirmação laboratorial, mas apresenta sintomas clínicos de tosse, teve dor de garganta, também teve perda do olfato e paladar. Então, é bastante importante que ela faça o exame para que a gente tenha, além da confirmação clínica epidemiológica, nesse caso, a gente vai ter a confirmação laboratorial, e é por isso que eu acho que é interessante ela também fazer, e foi essa a minha sugestão agora pela manhã. Então, a gente também pode trabalhar com aquelas pessoas que são casos prováveis. O caso provável é aquela pessoa que é um caso suspeito, como eu já falei inicialmente, mas que o laboratório ainda é negativo. E, gente, isso pode acontecer muito frequentemente, principalmente se você não estiver bem orientado com relação à coleta do exame, em qual época da doença que você precisa coletar. Qual é o tipo de exame que eu vou coletar se eu tenho suspeita clínica? Eu vou coletar o RT-PCR ou eu vou coletar o IgM e o IgG na sorologia, seja por imunocromatografia, seja por imunofluorescência, seja pelo ELISA, ou seja, independente de qualquer método que seja utilizado para o teste rápido, é importante que a gente tenha sim o teste laboratorial positivo na época correta, e a gente vai conversar um pouquinho disso num outro vídeo que eu vou colocar para vocês daqui a pouco. Bom, então é muito importante que a gente tenha essas definições. E uma outra definição que eu queria aproveitar nesse vídeo ainda é para falar sobre os contactantes próximos. Como é que a gente define o contato próximo? Como é que eu vou saber se eu tive contato próximo, e se eu estou com mais chance de ter essa possibilidade de ter adquirido a doença? E aí eu vou elencar para vocês algumas possibilidades que vai definir a gente como contactante próximo. Bom, a primeira questão seria aquele paciente que vive na mesma casa de um paciente já sabidamente Covid positivo. Ou seja, se ele é um Covid positivo e vive na mesma casa, a chance de ser contato próximo é óbvia. Então, é um contactante próximo. Uma segunda possibilidade é aquela pessoa que teve contato físico com um paciente Covid positivo, mesmo com um aperto de mãos.
A terceira possibilidade seria aquele paciente ou aquela pessoa que fica por mais de 15 minutos num espaço fechado, a menos de 2 metros da pessoa. Ela também vai ser considerada como contato próximo, principalmente com o não uso do equipamento de proteção individual. Uma outra questão também, que também vai colocar a gente como contato próximo, é um profissional de saúde que cuida diretamente de um caso COVID positivo, ou trabalhadores de laboratório que estão lá na manipulação das amostras clínicas sem o uso correto da EPI, né? Sem o uso correto dos equipamentos de proteção individual. Então, isso também definiria uma pessoa como sendo como contato próximo. Uma outra forma de ser contato próximo também é a questão de você ter tido manuseio de lenços sujos de alguém que tinha, né, uma possibilidade da doença, ou de alguns outros materiais de excreta, né, de secreção de indivíduos com a doença, né, com a COVID positivo. Também é considerado contato próximo aquelas pessoas que estão dentro do mesmo avião, do mesmo ônibus, há pelo menos 2 espaços, né, pelo menos 2 bancos próximos. Ou seja, é importante entender que se eu estou no espaço fechado por mais de 15 minutos, a menos de 2 metros, eu sou contato próximo. E é importante demais agora a gente usar máscara exatamente por isso, porque a definição de contato próximo reduz bastante se eu estou com a minha barreira no meu nariz e na minha boca adequadamente colocados. Se eu não estou com a barreira, eu tenho mais risco. Com relação às vias de transmissão, a gente vai falar um pouquinho no próximo vídeo, e aí eu vou elencar um pouco mais sobre as possibilidades que essas pessoas que têm a doença, mesmo assintomáticos, poderão infectar outras. E aí aguardem, porque o próximo vídeo eu já vou falar exatamente sobre vias de transmissão, né, modos de transmissão da COVID-19. Gente, até lá, se cuidem, se sair de casa, usem máscara.